O mundo está repleto de enigmas que desafiam nossa compreensão e despertam a curiosidade de pessoas em todos os cantos do planeta. Desde eventos inexplicáveis registrados em fotografias até fenômenos naturais que a ciência ainda não consegue decifrar, esses mistérios são um lembrete de que, por mais que avancemos no conhecimento, sempre haverá perguntas sem resposta. Neste vídeo, reunimos alguns dos casos mais intrigantes e desconcertantes já registrados. Eles vão desde aparições sobrenaturais a teorias de viagens no tempo, passando por encontros com fenômenos aéreos não identificados e artefatos históricos que parecem estar fora de seu tempo. Prepare-se para explorar os limites entre o conhecido e o desconhecido, embarcando em uma jornada por histórias que continuarão a intrigar a humanidade por gerações. Número 1. A misteriosa Senhora Babushka. A misteriosa Senhora Babushka aparece em uma foto icônica tirada em 22 de novembro de 1963, no exato momento em que o presidente John F. Kennedy passava pelas ruas de Dallas, Texas, em um carro conversível durante sua famosa carreata. Na imagem, essa mulher usa um lenço amarrado à cabeça, um acessório muito similar aos tradicionais lenços russos, conhecidos como babushkas, além de óculos escuros de lentes grossas. Ela se destaca entre a multidão que assistia à cena, sendo fotografada observando atentamente o carro presidencial momentos antes do ataque que tiraria a vida de Kennedy. Até hoje, sua identidade permanece um mistério. Por não ter sido identificada nem encontrada para prestar depoimento, especulações cresceram sobre seu possível envolvimento ou conhecimento prévio do atentado. O apelido Senhora Babushka foi inspirado por seu estilo de vestimenta, mas quem ela era, o que fazia lá e por que desapareceu sem deixar rastros, continuam sendo questões sem resposta, alimentando um dos mistérios mais intrigantes associados ao assassinato do presidente. Número 2. Edna Singh e o atentado de 11 de setembro. Edna Singh é uma figura lembrada por sua aparição em uma imagem impressionante capturada durante os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Na foto, ela aparece no 95º andar da torre norte do World Trade Center, acenando desesperadamente por socorro, posicionada à beira de uma das enormes aberturas causadas pelo impacto do avião. O que intriga é como Edna conseguiu sobreviver à colisão inicial, que devastou os andares superiores da torre e desencadeou incêndios com temperaturas extremamente altas, tornando aquele ambiente praticamente inabitável. A imagem capturou não apenas a tragédia do momento, mas também a luta pela sobrevivência em meio ao caos. Até hoje, não se sabe ao certo o que aconteceu com Edna após aquela foto, mas ela continua sendo um símbolo das histórias pessoais por trás do maior ataque terrorista da história moderna. Número 3. A Pirâmide na Lua. Uma fotografia da superfície lunar, que nunca foi oficialmente divulgada pela Agência Espacial Norte-Americana, mostra algo que se assemelha a uma estrutura em formato de pirâmide. A imagem foi capturada pelo telescópio espacial Hubble por volta de 1999, mas sua divulgação provocou um frenesi de especulações e teorias da conspiração. A ausência de explicações oficiais e o sigilo em torno da fotografia alimentaram hipóteses sobre segredos escondidos na Lua. Conspiracionistas sugerem que a estrutura poderia ser um artefato de uma civilização extraterrestre, ou até mesmo indícios de uma base alienígena. No entanto, cientistas argumentam que pode se tratar apenas de uma formação geológica incomum, ou até mesmo de um defeito na imagem. Apesar disso, o mistério persiste, mantendo vivos os debates sobre o que realmente existe na superfície lunar. Número 4. O relógio suíço na tumba da dinastia Ming. Durante uma escavação arqueológica realizada na China em 2008, um objeto peculiar foi descoberto em uma tumba da dinastia Ming, datada de aproximadamente 400 anos atrás. O item, surpreendentemente, era um pequeno anel metálico em formato de relógio, com os ponteiros parados em 10 horas e 6 minutos. Gravada nele estava a palavra Suisse, suíço. Essa descoberta intrigou os pesquisadores, pois não há registros de relógios dessa natureza na época, muito menos de tecnologias associadas à Suíça no contexto da antiga China. Desde então, a explicação mais popular entre conspiracionistas é a possibilidade de ser evidência de viagens no tempo. Por outro lado, arqueólogos sugerem que o anel pode ter sido uma fraude moderna, introduzido por acidente ou de forma intencional para gerar controvérsia. Mesmo assim, o achado continua sem explicação oficial.
adicionando mais uma camada ao mistério que cerca essa tumba milenar. Número 5. A mulher com o telefone celular em filme de 1928. Em uma cena do filme O Circo, lançado em 1928 e dirigido por Charlie Chaplin, aparece uma mulher que chamou a atenção do público décadas depois. Em 2010, um cineasta que revisava o filme percebeu que a mulher parecia segurar algo próximo ao ouvido, como se estivesse falando em um celular, algo impossível para a época. A descoberta causou um rebuliço na internet, gerando teorias que iam desde viagens no tempo até avanços tecnológicos escondidos. Especialistas sugeriram explicações mais mundanas, como o objeto sendo um aparelho auditivo muito usado na década de 20. No entanto, mesmo essa hipótese não satisfaz plenamente, já que os aparelhos auditivos daquele período eram maiores e não portáteis. O que exatamente a mulher estava segurando ou fazendo continua sendo um ponto de interrogação para historiadores e curiosos. Número 6. A beluga espiã russa. Em 2019, uma baleia beluga foi encontrada nas águas da Noruega usando um arreio estranho com a inscrição Equipamento São Petersburgo, em russo. Isso imediatamente gerou suspeitas de que o animal pudesse ter sido treinado como parte de um programa militar russo, possivelmente para espionagem ou outras atividades estratégicas. Teorias de uso militar de animais marinhos não são novas, e embora a Rússia nunca tenha confirmado oficialmente o treinamento de belugas para tais fins, o incidente reacendeu debates sobre o uso de animais em operações militares. Especialistas apontaram que o arreio parecia projetado para carregar câmeras ou sensores, reforçando ainda mais a ideia de envolvimento militar. Até hoje, não há explicações definitivas, deixando espaço para especulações sobre o verdadeiro propósito da misteriosa beluga. Número 7. O homem moderno em uma foto de 1930. Uma fotografia dos anos 1930, tirada na costa de British Columbia, no Canadá, mostra um grupo de pessoas em trajes de banho típicos da época. No entanto, ao olhar mais de perto, é possível notar um homem que destoa completamente do restante. Ele parece estar usando uma camiseta gráfica e shorts que lembram estilos modernos, algo que não condiz com o vestuário dos anos 30. Essa discrepância levou alguns a especularem que a imagem poderia ser evidência de um viajante no tempo. Outros, mais céticos, argumentam que pode ser apenas uma interpretação errônea da foto, com o homem vestindo algo que, sob certo ângulo, se assemelha à moda contemporânea. Apesar das explicações plausíveis, o mistério persiste, fascinando entusiastas de teorias sobre viagens no tempo. Número 8. O rosto de Fred Jackson na foto da Primeira Guerra Mundial. Uma foto tirada em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, retrata um grupo de pilotos e mecânicos da Força Aérea Britânica. À primeira vista, parece apenas um registro histórico normal. No entanto, um detalhe intrigante surge ao fundo. O rosto de Fred Jackson, um mecânico que, segundo relatos, havia morrido 2 dias antes devido a um acidente com uma hélice de avião. A aparição alimentou especulações sobre presenças fantasmagóricas, especialmente porque os colegas de Fred reconheceram seu rosto na foto. Céticos sugerem que poderia ser apenas uma coincidência ou um erro de exposição do filme, criando uma sobreposição de imagens. Mesmo assim, a história desse retrato fantasmagórico permanece viva no imaginário popular. Número 9. A criatura misteriosa na floresta alemã. Caçadores na Alemanha instalaram uma câmera sensível ao movimento em uma floresta para monitorar a fauna local. Em uma das imagens capturadas, além de um animal comum, apareceu algo assustador: uma figura humanoide com olhos brilhantes nas costas. Alguns acreditam que a figura era apenas uma ilusão de ótica ou reflexo de luz. Outros, no entanto, sugerem que poderia ser evidência de uma criatura sobrenatural ou um ser desconhecido vivendo na floresta. Até hoje, a fotografia é motivo de debates, tanto entre os céticos quanto entre os adeptos de teorias sobre o sobrenatural. Número 10. O anômalo do Mar Báltico. Em 2011, caçadores de tesouros suecos descobriram uma estrutura incomum no fundo do Mar Báltico enquanto exploravam com sonar. O objeto, que lembra o formato de uma nave espacial, foi apelidado de Anômalo do Mar Báltico. Quando a equipe tentou investigar mais de perto, seus equipamentos eletrônicos começaram a falhar misteriosamente, forçando-os a abandonar a missão. Desde então,
Teorias sobre a origem do objeto variam de formação geológica natural a evidência de tecnologia extraterrestre. Sem um estudo conclusivo, o enigma do Mar Báltico permanece um dos mistérios subaquáticos mais discutidos. Número 11. A Dama Branca da Igreja de Worstead. Em 1975, Diane e Peter Beralo visitaram a igreja de Worstead, no Reino Unido. Durante a visita, Peter tirou uma foto de Diane enquanto ela rezava tranquilamente. No momento, tudo parecia normal. No entanto, ao revelar o filme, o casal ficou chocado ao notar a presença de uma figura espectral sentada atrás de Diane. A figura parecia ser feminina, vestida de branco, e gerou grande curiosidade. Ao retornarem à igreja, um dos responsáveis explicou que poderia se tratar da Dama Branca, um espírito de uma curandeira que, segundo a lenda local, aparecia para ajudar aqueles em necessidade espiritual. Apesar das tentativas de desmentir a autenticidade da foto como um erro técnico ou ilusão, ela permanece uma das imagens mais intrigantes associadas a fenômenos paranormais. Número 12. As luzes misteriosas da Batalha de Los Angeles. Poucos meses após o ataque a Pearl Harbor, em fevereiro de 1942, uma noite de pânico tomou conta de Los Angeles. Com receio de um novo ataque inimigo, o exército norte-americano acionou luzes de busca nos céus e disparou mais de 1.400 projéteis contra o que acreditavam ser aeronaves inimigas. No entanto, nenhuma aeronave foi encontrada, nem mesmo destroços ou evidências de invasores. Testemunhas relataram ter visto objetos misteriosos nos céus que não se pareciam com aviões conhecidos. A explicação oficial sugeriu erro de radar, mas muitos acreditam que o evento foi um encontro com objetos voadores não identificados. Até hoje, a chamada Batalha de Los Angeles é um dos incidentes mais famosos da Segunda Guerra Mundial envolvendo o inexplicável. Número 13. As luzes de Hesdalen. Desde os anos 1930, luzes misteriosas têm sido observadas no Vale de Hesdalen, na Noruega. Essas luzes, descritas como esferas brilhantes que variam de branco a amarelo e vermelho, aparecem em intervalos irregulares, flutuando ou se movendo rapidamente pelo céu antes de desaparecer. Várias investigações foram realizadas, incluindo o projeto Hesdalen, que instalou estações de monitoramento na área para capturar dados sobre o fenômeno. Apesar de décadas de estudos, nenhuma explicação definitiva foi encontrada. As luzes continuam intrigando cientistas e visitantes, sendo um dos fenômenos naturais mais enigmáticos já registrados. Número 14. As pedras deslizantes do Vale da Morte. No leito seco do Racetrack Playa, no Vale da Morte, Califórnia, grandes pedras que pesam centenas de quilos se movem sozinhas, deixando rastros longos e sinuosos no chão arenoso. Por décadas, cientistas tentaram desvendar como essas pedras deslizavam sem qualquer força visível para movê-las. A teoria mais aceita sugere que, em condições específicas, uma fina camada de gelo se forma sob as pedras, permitindo que ventos fortes as empurrem lentamente. Ainda assim, o fenômeno permanece envolto em mistério, especialmente por sua raridade e a precisão dos rastros deixados pelas pedras. Número 15. O corpo pendurado na foto da família Cooper. Nos anos 1950, a família Cooper comemorava a primeira noite em sua nova casa no Texas. Uma fotografia foi tirada para registrar o momento, mostrando a mãe e a avó segurando os filhos. Quando o filme foi revelado, a família ficou aterrorizada ao notar a figura de um corpo pendurado de cabeça para baixo, visível ao lado das mulheres. Alguns acreditam que a imagem seja resultado de uma falha no desenvolvimento ou uma exposição dupla acidental. Outros defendem que pode se tratar de um fenômeno sobrenatural, com a aparição de um espírito. O caso nunca foi explicado de forma conclusiva, mas a foto se tornou um símbolo de mistérios fotográficos. Número 16. O famoso sinal WOW. Em 1977, o astrônomo Jerry Ehman, enquanto analisava dados do radiotelescópio Big Ear, capturou um sinal de rádio incomum vindo do espaço que durou 72 segundos. Surpreso com a intensidade do sinal, ele circulou os números em sua folha de dados e escreveu ao lado a palavra "Wow", dando ao fenômeno seu nome popular. O sinal, que parecia vir de um ponto fixo na constelação de Sagitário, levantou especulações sobre sua possível origem extraterrestre. Apesar de várias tentativas de localizar novamente o sinal, ele nunca foi detectado outra vez
permanecendo como um dos maiores enigmas da busca por vida inteligente fora da Terra. Número 17. O incidente do Passo Dyatlov. Em 1959, 9 alpinistas russos morreram sob circunstâncias misteriosas nos Montes Urais, na Rússia, no evento que ficou conhecido como o incidente do Passo Dyatlov. Entre os itens encontrados na área estava uma foto tirada por um dos integrantes da expedição, mostrando uma figura borrada na floresta, aparentemente observando o grupo. As mortes foram inexplicáveis. As barracas foram encontradas rasgadas de dentro para fora, e os corpos apresentavam ferimentos graves que não condiziam com ataques de animais ou quedas. A foto e outros registros encontrados reforçaram especulações sobre encontros com entidades sobrenaturais, testes militares secretos ou até extraterrestres. Até hoje, o caso não tem explicação definitiva. Número 18. O astronauta fantasma de Solway Firth. Em 1964, o bombeiro Jim Templeton fotografou sua filha em um campo em Solway Firth, Inglaterra. Quando revelou a imagem, percebeu algo estranho. Atrás da menina, surgia uma figura que parecia usar um traje espacial. Jim garantiu que não havia mais ninguém presente no local além dele, sua esposa e a filha, o que tornou a foto ainda mais intrigante. Embora especialistas tenham sugerido que a figura poderia ser apenas a esposa de Templeton em um ângulo distorcido, o próprio fotógrafo rejeitou essa explicação. A imagem continua sendo um dos mistérios mais conhecidos da fotografia. Número 19. O desaparecimento no farol das Ilhas Flannan. Em dezembro de 1900, 3 cuidadores do farol nas Ilhas Flannan, na Escócia, desapareceram sem deixar rastros. Quando um navio de suprimentos chegou ao local, encontrou o farol trancado por dentro, com a mesa posta para uma refeição inacabada e nenhum sinal dos homens. Teorias variam de uma enorme onda que teria varrido os homens para o mar até sequestro por forças sobrenaturais ou extraterrestres. A ausência de corpos ou vestígios concretos mantém o desaparecimento como um dos mistérios mais duradouros da história marítima. Número 20. A foto do pterodátilo da Guerra Civil Americana. Uma fotografia alegadamente tirada durante a Guerra Civil Americana mostra um grupo de soldados posando ao lado do que parece ser um pterodátilo morto. A criatura, que a ciência afirma ter sido extinta há milhões de anos, é descrita como tendo uma envergadura impressionante e características anatômicas semelhantes às de répteis voadores pré-históricos. Enquanto muitos acreditam que a imagem seja uma montagem ou uma tentativa de propaganda da época, outros sugerem que poderia ser evidência de que algumas espécies pré-históricas sobreviveram por mais tempo do que se imagina. A foto continua sendo alvo de debates entre céticos, biólogos e teóricos da conspiração, já que nenhuma análise definitiva sobre sua autenticidade foi publicada. Número 21. A última foto no caso Dyatlov. Entre os pertences encontrados na barraca dos alpinistas no incidente do Passo Dyatlov, uma das fotos mais intrigantes é a última tirada pela câmera de Yuri Krivonichenko. Nela, há um foco de luz estranho, como se algo estivesse iluminando uma área do lado de fora da barraca. Alguns acreditam que a imagem capta o momento em que algo ou alguém se aproximava do grupo. Teorias incluem a presença de fenômenos naturais, como bolas de fogo ou raios globulares, enquanto outros insistem em explicações sobrenaturais ou relacionadas a testes militares secretos. Essa fotografia, associada às mortes inexplicáveis, apenas reforça o mistério e a sensação de que algo fora do comum aconteceu naquela noite fatídica. Número 22. Os Nightcrawlers de Fresno. Em 2007, uma câmera de segurança instalada em um quintal em Fresno, Califórnia, capturou imagens de figuras estranhas. As criaturas, apelidadas de Nightcrawlers, pareciam ser compostas apenas por pernas compridas e um pequeno torso, caminhando lentamente pelo gramado. A gravação se tornou viral e despertou o interesse de especialistas e entusiastas do paranormal. Algumas análises sugerem que poderia ser uma farsa ou até um animal com movimento peculiar, mas muitos permanecem convencidos de que as imagens mostram algo desconhecido. O mistério persiste, com relatos ocasionais de avistamentos semelhantes em outras partes do mundo. Número 23. O desaparecimento da tripulação do navio Carol A. Deering. Em 1921, o navio Carol A. Deering foi encontrado encalhado próximo ao Cabo Hatteras, na Carolina do Norte, sem qualquer sinal de sua tripulação. O navio estava em perfeitas condições, com a cozinha ainda preparada para uma refeição, mas nenhum dos tripulantes foi localizado.
Teorias sobre o desaparecimento incluem pirataria, motim e até abdução alienígena. O caso permanece sem solução, sendo comparado a outros mistérios náuticos, como o famoso desaparecimento do navio Mary Celeste. A ausência de qualquer pista tangível transformou o Carol A. Deering em uma lenda do mar. Número 24. Os rostos na água do SS Waterton. Após 2 tripulantes do navio SS Waterton morrerem tragicamente devido à inalação de gases tóxicos em 1945, os outros marinheiros começaram a relatar um fenômeno perturbador. Os rostos dos homens mortos começaram a aparecer na água ao lado do navio enquanto ele navegava. O capitão, intrigado pelos relatos, decidiu fotografar a água e, surpreendentemente, uma das imagens mostrou claramente 2 rostos emergindo da superfície. A autenticidade da foto ainda é discutida, mas os eventos estranhos vividos pela tripulação continuam alimentando debates sobre fenômenos sobrenaturais em alto mar. Número 25. O tesouro enterrado de Saddle Ridge. Em 2013, um casal da Califórnia passeava com seu cachorro quando fez uma descoberta inacreditável. Vários potes enferrujados contendo moedas de ouro enterrados em sua propriedade. A coleção, conhecida como o Tesouro de Saddle Ridge, incluía 1.411 moedas, datadas entre 1847 e 1894. As moedas estavam em excelente estado, com algumas extremamente raras, e foram avaliadas em mais de 10 milhões de dólares. O mais curioso é que ninguém sabe quem enterrou o tesouro ou por quê. Apesar da descoberta ter sido documentada e autenticada, a origem do ouro permanece um mistério. Número 26. O objeto voador não identificado fotografado por Billy Meier. Billy Meier, um dos ufólogos mais controversos do século XX, fotografou em 1976 um objeto em formato de disco voador nos céus da Suíça. Meier afirmou que a nave era pilotada por uma raça extraterrestre chamada Pleiadianos, que teria o escolhido como emissário para compartilhar mensagens de paz com a humanidade. Embora as imagens sejam nítidas, muitos especialistas argumentam que elas foram forjadas com modelos em miniatura. No entanto, os defensores de Meier alegam que as fotos são autênticas e representam uma das melhores evidências de contato alienígena. A polêmica em torno dessas imagens persiste até hoje. Número 27. A máquina do tempo de John Titor. No início dos anos 2000, um homem chamado John Titor apareceu em fóruns na internet afirmando ser um viajante do tempo vindo de 2036. Ele compartilhava informações sobre sua máquina do tempo, supostamente um dispositivo modelo C204, capaz de manipular gravidade e criar buracos de minhoca. Titor fez previsões sombrias, como uma guerra civil nos Estados Unidos e um conflito global em 2015, mas nenhuma delas se concretizou. Após algum tempo, ele desapareceu sem deixar rastros. Até hoje, suas postagens e os esquemas de sua máquina do tempo intrigam a internet, com debates sobre sua veracidade. Número 28. A Dama de Máscara na Igreja de Nubi. Uma das fotos mais famosas de aparições fantasmagóricas foi tirada em 1963, na Igreja de Nubi, em North Yorkshire, Inglaterra. A imagem mostra uma figura transparente próxima ao altar, vestindo algo que lembra uma máscara similar às usadas durante a Peste Negra. Embora muitos tenham tentado desacreditar a foto, alegando defeitos técnicos ou manipulação, análises nunca conseguiram provar nenhuma fraude. A figura continua sendo um dos maiores enigmas paranormais registrados em fotografia. Número 29. Os rostos de Belmes. Em 1971, uma família da pequena cidade de Belmes de la Moraleda, na Espanha, começou a notar algo assustador no chão de sua casa. Rostos humanos aparentemente formados no concreto. As imagens não desapareciam, mesmo após serem removidas ou cobertas, e novos rostos surgiam em outros lugares. O fenômeno chamou a atenção de pesquisadores paranormais, que acreditaram que poderia ser uma manifestação sobrenatural. Outras teorias sugeriram uma farsa elaborada ou até mesmo um fenômeno químico no material do chão. Apesar das investigações, nenhuma explicação definitiva foi encontrada, e os rostos de Belmes continuam intrigando cientistas e curiosos. Número 30. As figuras humanoides da cultura Ubaide. Descobertas em 1919 no sul do atual Iraque,
As estatuetas da cultura Ubaide, que existiu entre 6.500 e 4.000 a.C., intrigam arqueólogos por sua aparência incomum. As figuras, feitas de cerâmica, retratam seres humanoides com características reptilianas, como olhos grandes e rostos alongados. Acredita-se que as estatuetas tinham um propósito religioso, mas a ausência de explicações detalhadas sobre seu significado levou a teorias sobre contato extraterrestre. Até hoje, a verdadeira razão por trás da criação dessas figuras permanece um mistério, fascinando tanto historiadores quanto teóricos das conspirações. Número 31. O fantasma de Brown Lady. Em 1936, fotógrafos da revista Country Life tiraram uma das fotos paranormais mais famosas da história na mansão Raynham Hall, na Inglaterra. A imagem revela uma figura espectral descendo uma escada, que muitos acreditam ser a Dama Marrom, um espírito associado à mansão. Embora tentativas tenham sido feitas para desacreditar a autenticidade da foto, incluindo sugestões de manipulação ou defeitos técnicos, análises nunca provaram que ela fosse falsa. A Dama Marrom se tornou um dos casos mais documentados e debatidos de aparições fantasmagóricas. Número 32. As esferas de pedra da Costa Rica. No início dos anos 1930, arqueólogos descobriram misteriosas esferas de pedra na Costa Rica, algumas com até 2,5 metros de diâmetro e pesando várias toneladas. As esferas, feitas de granodiorito, uma rocha extremamente dura, são notáveis por sua forma quase perfeitamente esférica. Não se sabe como essas esferas foram esculpidas com tamanha precisão, nem para que eram usadas. Alguns acreditam que tinham um propósito cerimonial, enquanto outros sugerem que poderiam ter servido como marcadores territoriais ou astronômicos. Apesar de décadas de pesquisa, as esferas permanecem um mistério arqueológico. Número 33. A figura nas nuvens durante um voo. Durante um voo da Áustria para Londres, Nick O'Donoghue capturou uma imagem impressionante enquanto olhava pela janela. Uma silhueta enorme parecia estar de pé sobre as nuvens, projetando uma sombra clara. A foto, tirada a cerca de 8.000 metros de altitude, viralizou rapidamente, gerando especulações. Enquanto alguns acreditam que a figura poderia ser uma ilusão óptica causada pela sombra do avião sobre nuvens em formações incomuns, outros sugerem explicações sobrenaturais. Independentemente da origem, a imagem continua fascinando quem a vê, sendo um exemplo de como fenômenos naturais podem se tornar enigmas. Número 34. A pirâmide na Lua durante a missão Apollo 17. A missão Apollo 17, a última a levar astronautas à Lua, registrou milhares de fotografias em 1972. Uma dessas imagens, inicialmente rotulada como defeituosa nos arquivos da Agência Espacial Norte-Americana, chamou atenção anos depois. Ela parece mostrar uma forma triangular, semelhante a uma pirâmide no horizonte lunar. Conspiracionistas interpretaram a imagem como evidência de estruturas artificiais na Lua, talvez construídas por extraterrestres. Cientistas, por outro lado, sugerem que pode ser apenas um jogo de luz e sombra em formações rochosas. Ainda assim, a foto segue sendo um dos maiores pontos de debate sobre o que realmente existe no satélite natural da Terra. Número 35. A foto do marido falecido. Uma mulher viúva há 13 anos tirou uma foto em que aparece posando, aparentemente sozinha, com uma paisagem ao fundo. No entanto, ao revelar a imagem, ela ficou abalada ao perceber que a figura de um homem estava claramente visível atrás dela, e ele parecia ser seu falecido marido. Embora muitos acreditem que a imagem seja evidência de algo sobrenatural, céticos apontam para possíveis falhas na revelação do filme ou até mesmo sobreposição de imagens. Apesar das explicações racionais, a mulher permaneceu convencida de que a aparição era realmente de seu amado, dando à foto um ar ainda mais misterioso. Número 36. Os vídeos de objetos voadores não identificados divulgados pelo Pentágono. Em 2020, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou oficialmente 3 vídeos capturados por pilotos da Marinha mostrando objetos voadores não identificados realizando manobras impossíveis para aeronaves conhecidas. Os vídeos, gravados entre 2004 e 2015, mostram objetos que parecem desafiar as leis da física, voando a velocidades altíssimas e mudando de direção instantaneamente.
O governo norte-americano não forneceu explicações para a origem dos objetos, apenas os classificou como fenômenos aéreos não identificados. A divulgação dos vídeos marcou um momento histórico, pois foi a primeira vez que o Pentágono reconheceu oficialmente tais encontros. Número 37. A pedra com inscrições misteriosas na França. Na vila de Plougastel-d'Aoulas, na região da Bretanha, na França, uma pedra intrigante emerge na praia durante a maré baixa, revelando uma série de inscrições e símbolos misteriosos. Acredita-se que o texto tenha cerca de 230 anos, mas ninguém conseguiu decifrá-lo até hoje. Em uma tentativa de resolver o enigma, a vila ofereceu uma recompensa de 2.000 euros para quem conseguir traduzir as inscrições. Embora vários especialistas tenham analisado a pedra, a origem e o significado de seus símbolos continuam sendo um mistério. Número 38. O suposto fantasma no filme Três Solteirões e um Bebê. Em uma cena do filme Três Solteirões e um Bebê, lançado em 1987, aparece algo que deixou muitos espectadores intrigados. Por volta de 1 hora do filme, Ted Danson, um dos protagonistas, cruza um cômodo e, ao fundo, uma figura estranha parece estar em pé, observando. A figura foi rapidamente identificada por muitos como o fantasma de um menino que teria morrido na casa onde o filme foi supostamente gravado. No entanto, a explicação oficial do estúdio desmentiu a lenda. Afirmaram que era apenas um recorte de papelão de Danson, usado como adereço em uma cena que foi cortada da versão final. Apesar da explicação lógica, muitos ainda preferem acreditar na teoria sobrenatural. Número 39. Os padrões misteriosos no deserto de Gobi. No início dos anos 2010, usuários do Google Maps descobriram formações estranhas no deserto de Gobi, na China. Essas marcas, visíveis apenas do alto, são compostas por padrões geométricos e linhas aparentemente aleatórias. Teorias sobre a origem dessas formações variam desde hipóteses de que seriam utilizadas para calibrar satélites espiões até sugestões de testes militares, já que a área é conhecida por abrigar bases do exército chinês. Até hoje, nenhuma explicação oficial foi dada, deixando o mistério aberto a especulações sobre sua função e significado. Número 40. A silhueta submersa em Queensland. Em 1964, o fotógrafo francês Robert Sarek capturou uma imagem polêmica na costa de Queensland, na Austrália. A foto mostra uma sombra enorme no fundo do oceano, que parece ter a forma alongada de uma criatura semelhante a uma cobra gigante. Alguns acreditam que a foto seja evidência de uma espécie desconhecida de animal marinho. Outros sugerem que poderia ser apenas uma formação rochosa incomum ou uma ilusão criada pela luz e pela água. Apesar de análises posteriores, a identidade do que foi fotografado permanece um enigma, alimentando teorias sobre monstros marinhos. Número 41. A tempestade regular de Hector. Entre setembro e março, uma impressionante tempestade chamada Hector se forma quase todos os dias à tarde sobre as ilhas Tiwi, na Austrália. Essas tempestades atingem altitudes de até 20 quilômetros, com raios intensos e uma formação de nuvens cumulonimbus que se destaca na paisagem. O fenômeno foi amplamente estudado e acredita-se que seja causado pela combinação de calor extremo e ventos convergentes da região. No entanto, a regularidade quase precisa do fenômeno ainda intriga cientistas, tornando Hector um dos eventos meteorológicos mais fascinantes e enigmáticos do mundo. Número 42. O impacto de Tunguska. Em 30 de junho de 1908, uma explosão devastadora ocorreu em Tunguska, na Sibéria, destruindo cerca de 2.000 quilômetros quadrados de floresta. A força da explosão foi comparável à de uma grande bomba nuclear, mas nenhum fragmento de meteorito ou cratera foi encontrado. As teorias variam desde um meteoro, que se desintegrou antes de atingir o solo, até experimentos científicos secretos ou eventos extraterrestres. Sem provas conclusivas, o impacto de Tunguska continua sendo um dos maiores mistérios da história moderna, atraindo cientistas e teóricos até hoje. Número 43. A figura fantasmagórica na escadaria de Tulip. Em 1966, o reverendo Ralph Hardy tirou uma foto na escadaria Tulip, no Museu Marítimo Nacional, em Greenwich, Inglaterra. A foto, tirada com o objetivo de capturar a arquitetura da escadaria, revelou algo inesperado. Uma figura fantasmagórica parecia subir os degraus. Apesar de várias tentativas de desbancar a foto como uma farsa,
Análises não encontraram sinais de manipulação. A figura permanece como um dos registros fotográficos mais convincentes de uma possível aparição sobrenatural, intrigando tanto pesquisadores paranormais quanto céticos. Número 44. O som misterioso de Taos. Taos. Desde os anos 1990, moradores de Taos, no Novo México, relatam ouvir um som peculiar, descrito como um zumbido de baixa frequência, semelhante ao barulho de um motor a diesel ao longe. No entanto, nem todos conseguem ouvi-lo, e equipamentos sensíveis não conseguiram detectar sua origem. O zumbido de Taos se tornou objeto de vários estudos científicos, mas até hoje não há consenso sobre sua causa. Enquanto alguns acreditam que seja um fenômeno psicológico, como a hiperacusia, outros sugerem explicações mais misteriosas, como interferências naturais ou artificiais. O som continua sendo um enigma que divide opiniões. Número 45. Os objetos luminosos da costa leste em 1952. Em 16 de julho de 1952, Shel R. Alpert, um fotógrafo da Guarda Costeira dos Estados Unidos, capturou uma imagem impressionante de 4 objetos luminosos no céu, dispostos em formação em V. O avistamento ocorreu durante um período de alta atividade de relatos de objetos voadores não identificados nos Estados Unidos, coincidindo com o famoso incidente das luzes em Washington, capital dos Estados Unidos. Apesar de investigações conduzidas pela Força Aérea, a origem dos objetos nunca foi explicada, e a foto de Alpert se tornou uma das mais discutidas na ufologia. Número 46. As queimaduras misteriosas de Falcon Lake. Em 1967, Stefan Michalak estava explorando Falcon Lake no Canadá, quando afirmou ter encontrado 2 objetos voadores não identificados. Ao se aproximar de um deles, foi atingido por uma rajada de calor que o derrubou e deixou marcas queimadas em forma de grade em seu abdômen. Michalak também relatou sintomas semelhantes aos da exposição à radiação, mas exames não conseguiram determinar a origem de sua condição. A história de Falcon Lake permanece um dos casos mais intrigantes e bem documentados de encontros com objetos voadores não identificados. Número 47. O Círculo Geométrico em Wiltshire. Em 10 de junho de 2008, um dos círculos em plantações mais impressionantes apareceu em Barbury Castle, Wiltshire, Inglaterra. O círculo, formado com uma precisão geométrica extraordinária, chamou a atenção de especialistas, especialmente após o astrofísico Michael Reed sugerir que ele representava uma visualização do número π até a 10ª casa decimal. Apesar de muitos círculos em plantações serem atribuídos a fraudes, este continua sem explicação definitiva, devido à sua complexidade e ao fato de ter surgido em uma única noite. O círculo de Barbury Castle é frequentemente citado como um dos maiores enigmas da agroglifia. Número 48. O suposto chupa-cabra no deserto português. Em 2016, um vídeo gravado no deserto de Portugal revelou o que parecia ser uma figura assustadora, andando em meio à vegetação árida. A criatura, descrita como magra, curvada e com movimentos estranhos, rapidamente foi associada à lenda do chupa-cabra, um ser mítico que teria surgido na América Latina e é famoso por atacar animais. Criptozoologistas apontaram o vídeo como possível prova da existência do chupa-cabra fora do continente americano. No entanto, céticos sugerem que o registro poderia ser apenas de um animal comum, filmado em ângulos que distorcem sua aparência, ou mesmo uma encenação elaborada. Apesar disso, a gravação despertou um novo interesse na figura misteriosa do chupa-cabra. Número 49. O Skunk Ape da Flórida. No ano 2000, a polícia de Sarasota, Flórida, recebeu fotografias anônimas de uma criatura misteriosa apelidada de Skunk Ape, considerada uma versão local do Bigfoot. Nas imagens, a figura parecia ter postura bípede, corpo coberto de pelos e traços faciais semelhantes aos de um primata. Embora muitos especulem que possa ser uma criatura desconhecida, outros sugerem que as fotos poderiam retratar um urso negro de pé, visto de forma incomum. Apesar das tentativas de desmistificar o caso, a verdadeira identidade do Skunk Ape continua incerta, mantendo viva a lenda do Pé Grande do Sul. Número 50. A cruz gigante na costa da Flórida. Uma cruz de madeira gigante, medindo cerca de 6 metros de comprimento, apareceu misteriosamente na praia de Fort Lauderdale, Flórida, em 2019.
A estrutura estava coberta de cracas, indicando que havia flutuado no oceano por um longo tempo antes de encalhar na costa. Os moradores locais ficaram intrigados com a origem da cruz. Alguns acreditavam que era um sinal espiritual ou religioso, enquanto outros achavam que poderia ser parte de uma estrutura flutuante perdida em um naufrágio. Até hoje, ninguém sabe ao certo como ela foi parar no oceano, adicionando um toque de mistério ao evento. Esses mistérios mostram o quanto ainda há para descobrirmos sobre o mundo e sobre nós mesmos. Alguns deles podem ser explicados com o avanço da ciência, enquanto outros podem permanecer como um lembrete de que o desconhecido faz parte da essência da nossa existência. Será que um dia resolveremos todos esses enigmas? Ou talvez, ao desvendarmos um mistério, outros ainda mais complexos venham à tona? O fascínio por essas histórias está em sua capacidade de nos fazer imaginar, especular e, acima de tudo, sonhar com as infinitas possibilidades que existem no universo. Se você gostou de explorar esses mistérios com a gente, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos intrigantes como este. Obrigado por assistir e até a próxima!